Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro. Retornaríamos às nossas aulas presenciais hoje, né? Mas, devido a um imprevisto, né? Um decreto aí do nosso governador, a gente vai aguardar um pouquinho mais. Mas enquanto a gente espera, vamos então para a nossa aula de arte, não é isso? E hoje na nossa aula de arte nós vamos falar acerca da arte no Egito Antigo. Egito Antigo, cheio de mistérios, cheio de obras gigantescas, cheio de beleza, não é isso? Enfim, arte pura, arte pura. Então, meus amores, essa arte que se desenvolveu, né, no Egito Antigo, que é uma das civilizações mais importantes da antiguidade, está intimamente relacionada à religiosidade. Então, toda a arte, toda a história, todas as vivências, né, que hoje a gente conhece acerca do Egito Antigo, ela está voltada, ela está relacionada à religiosidade. A religiosidade para os egípcios de antigamente era algo assim importantíssimo, algo fundamental para o dia a dia dos egípcios. E essa religiosidade era extremamente padronizada. Nessa arte ela era padronizada, sem valorizar o desenvolvimento de estilo próprio e criativo dos artistas. Na imagem da página 2, do capítulo 2, tá? Capítulo 2, página 2, tá? Ó, essa imagem aqui, ó. Tá? Vou aproximar mais aqui para vocês, certo? Então, essa imagem, a gente pode observar um exemplo de pintura usada para cobrir paredes, né? E não era só um pedacinho de parede não, gente, era a parede inteira, tá? Nos monumentos egípcios. Os desenhos nas paredes das pirâmides seriam um registro de elementos da cultura desse povo, né? Então, ele faz uma pergunta. Então, a arte e a religião estava fortemente ligada à vida religiosa. Sem a bênção dos deuses não haveria o bom funcionamento da natureza, né? Haveria enchente nos rios, e a felicidade nessa vida, a sobrevivência após a morte, a própria existência do mundo dependiam da vontade divina. Então, como eu já havia falado, tudo estava voltado para as divindades e para as questões religiosas. A produção artística desse povo também era orientada pelas crenças religiosas. Quase tudo o que sabemos do Egito Antigo baseia-se nas descobertas feitas nas sepulturas dos faraós e também dos nobres, que eram construídas na forma de pirâmides e feitas para durar para sempre. Dentro delas foram encontradas esculturas e pinturas em vasos, paredes e sarcófagos. Tá? As representações feitas nas paredes retratam a vida do faraó, que é símbolo do poder divino, suas obras e conquistas e a relação com os deuses. Registram assim a religiosidade e aspectos de uma vida cotidiana. Uma das características da pintura egípcia é o caráter essencialmente simbólico, com padrões rígidos de representação. Esses padrões podem ser observados em dois aspectos: na utilização das cores, porque o vermelho tijolo é usado para representar os homens, o amarelo ocre as mulheres, o preto era usado no contorno dos olhos, nas pupilas e nas íris, e o verde e azul eram aplicados nos detalhes com colares, árvores, águias e outros animais. E aí na página 4, tá, do capítulo 2, a gente tem uma curiosidade. A hierarquia na arte egípcia, ela era estabelecida de acordo com o peso da alma de cada figura, tá? Ou seja, quanto mais importante uma pessoa fosse dentro do reino, maior deveria ser a sua representação. O tamanho das figuras representadas na obra seguiam a seguinte lógica: o faraó, ou Deus, a rainha ou príncipe, os sacerdotes, os servos e o povo. E aí na página 4 nós temos também, né, uma cena de caça na tumba de Nakht, no Egito. Tá? E aí nós temos uma questão, essa questão você vai estar resolvendo. Explica a hierarquia que determinava o tamanho e a posição das figuras na imagem abaixo. E aí nós temos
a curiosidade que eu acabei de dizer para vocês já responde, né, essa questão, tá? E aí temos também a atividade na página 5. E continuando aqui a nossa história, né? Então nós temos a atividade, repetindo, página 4, página 5 e temos página 6. Tudo é só uma questão em cada uma dessas páginas. E aí nós vamos falar acerca das esculturas no Egito Antigo, que é marcada por obras de grandes dimensões e templos e sepulturas, por representação dos deuses, nobres e pessoas comuns trabalhando e por esculturas em baixo relevo. E aí nós temos aí também 4 esculturas de faraós, Ramsés II, esculpida na entrada do templo. Nós temos de Abu Simbel, no Egito, com mais de 20 metros de altura. A construção é de 1284 a.C., patrimônio mundial, tá, da Unesco. E aí, nos baixos relevos do Egito também haviam padrões a serem seguidos. Alguns desses padrões coincidiam com o aplicados à pintura. São eles: hierarquia, né, que ia do mais importante ao menos importante; a lei da frontalidade, que é a convenção de posições das partes do corpo nos retratos que não deveriam parecer uma imitação da realidade; e a colocação, ou melhor, a coloração para figuras humanas. Estátuas femininas apresentam coloração clara e entre as masculinas a cor é mais escura, né? Levemente mais escura. Gente, e aí tem uma escultura, né, da Nefertiti, tá? Simplesmente belíssima. Eu achei assim de uma beleza. Porque às vezes a gente vê uma escultura e fala assim de beleza, a gente vai olhar, pelo menos eu não acho aquela beleza toda, mas essa imagem, e olha gente, que é só o busto, né, de Nefertiti, mas eu achei realmente assim, de uma beleza extrema, né, realmente ela é muito bonita, e aqui é só o busto, né, e Nefertiti ela era da realeza, né, ela fazia parte da realeza egípcia, é o caso do busto da rainha, né, Nefertiti, considerada uma das mulheres mais belas da história universal. Realmente ela era bela, né? Que hoje se encontra no Museu Egípcio de Berlim, na Alemanha. Essa escultura é de Thutmose, um dos poucos artistas conhecidos daquela época. E aí nós temos uma atividade na página 8. Okay? E aí nós vamos falar da arquitetura no Egito Antigo, que destacam-se as construções dos grandes templos em torno das sepulturas dos reis e nobres em formato piramidal. A parte da frente da pirâmide voltava-se para a estrela polar. E aí vocês têm aí, né, uma imagem das pirâmides e aí você pode ver os animais e as pessoas lá embaixo, né, parecendo formigas, né, frente a essa pirâmide. Então, no interior dessas pirâmides é um verdadeiro labirinto que leva à câmara funerária. A decoração das paredes era feita com hieróglifos, pinturas e baixos relevos, tá certo? O hieróglifo é cada um dos símbolos e desenhos que representam sons ou palavras, forma mais antiga da escrita egípcia. Apenas sacerdotes, membros da realeza, pessoas de alto cargos e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais, que eram considerados sagrados. Apenas em 1822, o francês Jean-François Champollion decifrou os hieróglifos, decodificando o enigma estampado na pedra de Roseta, né? Que é uma famosa pedra de basalto que tinha 3 versões de um mesmo texto. Ele conseguiu explicar os 7 hieróglifos que formavam o nome do rei Ptolomeu, ou na sua forma grega, Ptolemaios. E aí nós temos uma curiosidade na página 10. No chamado Egito Clássico, havia cerca de 700 hieróglifos diferentes. Cada um deles podia ser entendido como uma imagem, um som e um símbolo. Porém, no dia a dia, os egípcios usavam tipos mais simples de escrita, como a hierática e a demótica, ok? E aí nós temos uma imagem,
da tumba de Pachedu, reparando na presença dos hieróglifos. Depois veja o significado de algumas das figuras presentes nessa imagem, né? Que é essa imagem aqui, ó. Tá? Tá lá na página 11. Então, nós temos aí o símbolo da eternidade, Osíris, que era o espírito da vegetação que morre para renascer sem cessar, também o conhecido como Deus dos mortos, então é Osíris. Nós temos pilar, estabilidade, que se representa, né, a estabilidade. Na morte simbolizava a estiagem e no renascimento a cheia do rio Nilo. E temos a Udjat, olho de Horus, símbolo de proteção e poder, né? E temos aí muitos objetos, né, com esse que chamam também de olho que tudo vê, né, que é o olho de Horus. E aí, gente, a gente, dando prosseguimento, vai falar também acerca das pirâmides, né? As pirâmides de Gizé, elas foram construídas por importantes reis do antigo Império do Egito, né? Kelps, Kefren e Mequerinos, para abrigar seus restos mortais. É importante notar que o desenvolvimento da tecnologia, a capacidade científica para a elaboração de projetos arquitetônicos, elas foram importantes para a construção desses grandes monumentos, tá certo? Então houve todo um planejamento, houve toda um estudo, né, para se construir essas pirâmides. E aí na página 12, né, do capítulo 2, a gente vê essas pirâmides, sendo que a maior das três pirâmides é a de Kelps, que mede 146, gente, é gigantesca, 146 metros de altura, o que equivale a aproximadamente um prédio de 45 andares. Para a construção dessa pirâmide foram necessários 4.000 operários para carregar blocos de até 15 toneladas, sem a ajuda de animais ou máquinas. Já imaginou isso, gente? Sua construção levou em torno de 23 anos. Na época, o tempo médio de vida era de 35 anos. Muito, muito novo, né? Então, quase a vida toda aí, né, de um rei, né? Como a gente pode analisar. E aí, como já foi estudado, né, anteriormente, e também nas aulas de história, né, a gente pode analisar que os egípcios eles acreditavam muito na vida após a morte, que seria até mais importante do que as que se viviam, né, no presente. Por isso, ao morrer, deveriam ser enterrados com seus pertences pessoais para o prazer do seu espírito. A finalidade das pirâmides era abrigar e proteger o corpo dos faraós egípcios. E aí após, né, a sua morte, tinha todo aquele ritual, né, da mumificação, levava meses e meses. Quanto mais importante era a pessoa, mais tempo e mais minucioso era esse processo de mumificação. A dança também, ela estava diretamente ligada, né, ao culto, né, aos deuses. De modo geral, a dança egípcia remetia à história dos deuses, imitava, né, o movimento dos animais, como gato, camelo, serpente, e também da natureza, folhas, ondas, árvores, e ainda podia representar os 4 elementos, como a água, o ar, o fogo e a terra. No tempo dos faraós, a dança passou a fazer parte das cerimônias, abrangendo todas as castas, ok? Então, gente, a música, a dança e o teatro, tudo ali estavam ligados um ao outro e voltados diretamente para a religiosidade, as festividades religiosas, né? Então, naquela época, não existiam partituras como se tem hoje, e as músicas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos como tamborins, harpas, flautas, entre outros, tá? A partir do século XVI a.C., os egípcios encontraram
ou melhor, entraram em contato com a Mesopotâmia, passando a ter acesso aos instrumentos asiáticos como o oboé duplo. Alguns estudiosos da música acreditam que Pitágoras, matemático grego, educado nos templos do Egito, estudou a relação entre matemática e a música com base nos conhecimentos musicais, tá certo? E aí a gente encerra a nossa aula, tá, de hoje, né, acerca das belezas, dos mistérios e da cultura, né, dos egípcios. Tá bem? Finalizamos aqui na página 17 acerca das músicas. Então a gente trabalhou toda a parte música, teatro, dança, a construção das pirâmides, a questão dos hieróglifos, né, a arquitetura, a escultura, tá certo? E a arte e religião, tá certo? A pintura também na parte do Egito Antigo. Então, gente, recapitulando aqui as atividades que ficaram, né, para serem feitas por vocês, está na página 4, 5, página 6, certo? É uma questão cada uma. Página 8, e aí a gente dá uma volta, né? E vamos lá, finalizando, né? Página 14, ok? Página 14. Beijo grande para vocês. Até a próxima semana, tá? Façam as atividades, registre na plataforma. Se não der certo para você registrar na plataforma, enviam fotos dessa atividade para o meu WhatsApp. Beijão, fiquem com Deus, paz, saúde, equilíbrio para todo mundo.